Fala galerinha do YouTube, como é que você está? Tudo bem? Desejo que sim. Aqui é professor Marcondes Silva de volta na área, trazendo novidades para você e deixando aí sugestões para que vocês possam dominar e muito bem a matemática. E hoje estou trazendo um conteúdo que vai ser muito importante para você resolver problemas envolvendo área, perímetro, volume, raízes de equações, trigonometria, geometria e até esse conteúdo está presente na física. Querem saber o nome dele? Já já a gente vai conhecer. E deixamos de blá, 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 blá e vamos para a nossa lousa conhecer que conteúdo é esse. E esse é o conteúdo. Radiciação. Um conteúdo base que você precisa dominar para resolver tudo aquilo. Então nós vamos hoje conhecer um pouco. E o que seria radiciação? Radiciação nada mais é do que uma operação matemática que vai determinar a raiz de um número. E para a gente ver essa questão da radiciação, a gente vai conhecer um pouquinho como é que ela funciona. É claro! Olha só, a radiciação ela se apresenta com isso, em que o número que fica aqui é chamado de índice, isso é o meu radical. Esse 16 é o que eu estou denominando por radicando e o resultado que a gente vai encontrar é o que a gente chama de raiz. Então, por exemplo, raiz quadrada é 16. Quanto é raiz quadrada de 16? É o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 16. Então, eu tenho que esse número é 4. Então, aqui eu estou dizendo que a raiz desse resultado é o número 4. E aí a gente vai conhecer alguns casos de radiciação que vocês vão utilizar no dia a dia. Tanto casos envolvendo adição, envolvendo multiplicação, envolvendo operações que trabalham com essa questão da radiciação e que vocês possam estar utilizando no dia a dia. Então vamos para o nosso caso, casos especiais. Vou apagar aqui a lousa para a gente começar. E vamos aqui para a prática, fazer alguns casos especiais aqui, algumas continhas envolvendo a radiciação e a gente já praticar mais ainda para que você possa dominar esse conteúdo. Então, ó, deixei o resumão aqui para vocês e aí nós vamos praticar alguns casos, como é que se resolve alguns conteúdos envolvendo raízes. E aí o nosso primeiro exemplo aqui eu tenho que é raiz quadrada de 81. E o que seria raiz quadrada de 81? Então, para a gente entender bem simples, raiz quadrada de um número é um número multiplicado por ele mesmo para que o resultado seja 81. Então, eu tenho que 9 vezes 9 é 81. Então, eu posso dizer que raiz quadrada de 81 é 9. Imagine que eu tenho aqui raiz quadrada de 144. E aí, quem seria esse número que multiplicado por ele mesmo vai ser 144? Aí, na minha mente, eu tenho que é 12. 12 vezes 12, 144. Observe que aqui ele já veio diferente, ó. Ele veio ser um índice. Quando ele vier ser um índice, isso quer dizer que o índice é 2. Mais um exemplo. Imagine agora que eu quero raiz quadrada de 196. Eita, e agora? Então, eu vou procurar qual é o número que multiplicado por ele mesmo seja 196. E esse resultado seria 14. 14 vezes 14, 196. Imagine que eu quero resolver agora para encontrar a raiz cúbica, em que o meu índice é 3. Observe que nesses casos aqui, eu posso fazer com que esses valores eles sejam equivalentes. Tanto o índice como o expoente, se eles forem iguais, eu resolvo simplesmente assim. 3 ao cubo é a mesma coisa de 27, mas eu já transformei 27 nisso aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu tenho raiz cúbica 3 elevado ao cubo. Então, quando eu tiver casos assim, eles se anulam e o resultado é o radicando, é o 3. Agora eu entendi! Então imagine que eu quero raiz cúbica de 2 elevado a 6. E aí? Agora ferrou. Como é que eu vou fazer isso? Então, você vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Como esse 6, o expoente dele aqui, ele pode ser dividido por isso, então eu posso dizer simplesmente 6 dividido por 3 é 2. Como o resultado era o radicando, então fica 2 ao quadrado. E o que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Então posso fazer isso, professor? Pode. Lembrando que a gente viu lá na potenciação, que a gente resolve uma potenciação bem simples. E a radiciação é o inverso da potenciação. Como também a potenciação é o inverso da radiciação. Imagine que eu quisesse transformar esse número aqui em uma potência. Ó.
Aí, segundo o professor amigo meu aí, ele diz que quem está na sombra passa aí para o sol e quem está no sol passa aí para a sombra. Ah, então o número é 2 elevado a 6. Quem era que estava na sombra? O 6. O 6 vai para o sol agora. E quem era que estava no sol? O índice. O índice passa a ficar na sombra agora, ó. Então, eu transformei a minha raiz em uma potência. Aí, observe que agora ficou em divisão, ó. 2 elevado a 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 é 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, na verdade, é 4. Nós temos aí essas transformações que vocês precisam fazer. Às vezes, melhora aí o nível educacional, o seu nível de compreensão. E aí eu posso fazer com qualquer outro valor. Agora eu estou aqui raiz quarta. Como é que eu vou encontrar a raiz quarta de 16, professor? Posso decompor esse 16. Se ele for possível encontrar um expoente que seja igual ao índice do radical, então eu resolvo eliminando. Então, olha só. Raiz quarta é 16. 16 eu posso dizer que é 2 elevado a quarta. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Agora ficou fácil, hein? Quanto é raiz quarta de 2 elevado a 4? Justamente isso. 2. Por quê? Porque eles se anulam, ó. E a resposta é simplesmente 2. Nunca esqueça, quando você está determinando a raiz de um número, o seu resultado não vai ter mais raiz. Tem aluno que erra aí. Ah, raiz quadrada de 81. O aluno teme e coloca lá raiz de 9. Não, você eliminou a raiz. Raiz de 81 é simplesmente o 9. E vamos para agora deixar exemplos aqui para que vocês fortaleçam esse conhecimento, tá bom? Então, podem dar um print aí na lousa e a gente vai agora para a resolução de problemas. E vamos praticar um pouquinho nas resoluções dessas situações que envolvem radiciação. Trouxemos alguns casos para que vocês possam se familiarizar. Observe o primeiro caso. Ó. Raiz de 16 mais raiz de 9. Muitos alunos pensam assim. Raiz de 16 mais raiz de 9, raiz de 25. Raiz de 25 é igual a 5. Isso aí é errado. Então, em casos de soma de raízes, a gente vai ter que fazer individual, passo a passo. Ah, então como é, professor? Raiz de 16. Raiz de 16 é um número vezes ele mesmo para dar 16. Então, esse resultado é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz de 9. Qual é o número multiplicado por ele mesmo vai dar 9? 3. Então, eu tenho, ó, raiz de 16, 4, mais raiz de 9, 3, 4 mais 3, o resultado é 7. Segundo caso, que envolve uma multiplicação. E essa multiplicação são raízes de mesmo índice. Aqui não tem, mas é subtendido que tem 2. Então, em casos que eu tenho multiplicação do mesmo índice, eu vou repetir a raiz com o índice e multiplicar os radicandos. Ou seja, os números que vão estar dentro do meu radical. Quem são os números? 2 e 18. 2 vezes 18, 36. Ah, então quanto é raiz quadrada de 36? Um número multiplicado por ele mesmo vai dar 36. Esse número é quem? 6. Então, nosso segundo caso, quando vier multiplicação de raiz de mesmo índice, é essa dica que eu vou trazer para vocês. Terceiro caso, como é que eu vou somar raízes com o que está sendo mostrado aqui, ó? 2 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 mais 4 raiz de 3. Lembrando que nesses casos aqui, vocês têm que observar bem, ó. Se todos eles são raiz de 3, ó, aqui eu posso simplesmente dizer que seria uma letra qualquer. Imagina que aqui eu vou dizer que aqui é um dado, ou um cubo. Ah, então aqui eu tenho 3 cubos, aqui eu tenho mais um cubo, e aqui eu tenho 4 cubos. Então, quanto é essa soma? 2 cubos mais um cubo mais 4 cubos. Então, eu vou saber que a resposta vai ser cubos. Mas quantos cubos eu vou ter? 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. Aí eu troquei, não foi? Eu fiz o meu desenho como sendo o cubo. Mas o cubo estava representando quem? Raiz de 3. Então, nessa soma específica da radiciação, observe que eu vou somar quando eles forem iguais. Ou seja, quando a raiz de 3 são iguais em ambos os casos, então eu vou somar os valores que estão antes da raiz, que eu posso dizer que é um número natural. 2 mais 1 mais 4, 7 raiz de 3. Nesse caso, que é um caso que você vai ter que pensar um pouco e até mesmo fatorar. Como é que eu vou responder, professor? Raiz de 12 mais raiz de 27. Diferente do primeiro, não tem um valor exato para você resolver. Quanto é raiz quadrada de 12? Não tem, não é exato.
Ah, professor, e aí, como é que eu faço? Eu vou ter que decompor. Eu vou decompor em fatores primos. E o 12, como é que eu vou fazer essa decomposição? 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, eu tenho que esse 12 nada mais é do que 2 elevado ao quadrado vezes 3. 2 elevado ao quadrado vezes 3. E aí, como é que eu vou resolver agora, professor? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, lembraram? Que cancela, o 2 sai fora. Raiz quadrada de 3, ele vai permanecer. Então, quem seria a raiz de 12? Forma simplificada de 2 raiz de 3. E raiz de 27, o que eu vou fazer? Novamente, vou ter que fazer a decomposição em fatores primos. Então, eu vou dividir o 27. Primeiro fator primo é o 2, porém, ele é um número ímpar. Não é possível resolver. Segundo fator primo, quem é? É o 3. A soma de 27, 2 mais 7, 9. Uma das propriedades que eu tenho. Se a soma é 9, ou seja, um múltiplo de 3, esse número é divisível por 3. Então, eu vou dividir por 3 aqui. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Aqui eu tenho que é 3 ao cubo. Mas como eu quero tirar da raiz quadrada, então vou lá. Raiz quadrada, como aqui é 3 vezes 3 vezes 3, eu posso dizer que é 3 ao quadrado vezes 3. Ah, outra propriedade, propriedade potência mesma base. Repete a base, somos expoentes. Se eu quisesse saber qual é o resultado aqui, 2 mais 1 seria 3. Mas por que você deixou assim, professor? Para simplesmente tirar um dos valores lá da raiz, que é possível tirar. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, esse 3 cancela aqui, esses dois valores e o 3 sai fora. E a raiz quadrada de 3? Não é possível. Então, ele permanece lá na raiz. Lembrando, raiz de 27 agora a gente transformou e aqui a gente encontrou 3 raiz de 3. E aí a soma ficou mais fácil. Olhe para o segundo caso aqui que nós temos aqui em cima, aliás, o terceiro caso. Esse terceiro caso, o que a gente fez? A gente somou quando os valores são comuns. Então, aqui eu vou fazer novamente, 2 raiz quadrada de 3 mais 3 raiz de 3. Eu vou somar os valores naturais. 2 mais 3, 5. E vou repetir minha raiz quadrada de 3. Então, raiz de 12 mais raiz de 27, a minha respostazinha é 5 raiz de 3. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E eu vou deixar agora um caso para que vocês possam resolver e mostrar que vocês são capazes, tá bom? Então, vou apagar aqui, deixar um caso para vocês resolverem e aí vocês vão ficarem muito bem nesse conteúdo. Tá bom. E essa questãozinha é para você aí, Trouxe para que você possa, através do que eu expliquei agora, tentar resolver essa questão, Calcule o valor da expressão. Qual é a expressão? Raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 18 menos 7 raiz de 2. Pause o vídeo e tente resolver essa questão. E aí, simplificou? Fez a decomposição? Não sei. Se fez, é esse passo mesmo que você vai seguir. Mas aqui eu vou fazer diferente. Já que você fez a decomposição em fatores primos, eu vou dizer simplesmente o seguinte. 32. Quem é 32? 16 vezes 2. Concordam? Então, raiz quadrada de 16, 4. E a raiz de 2 não é possível calcular. Então, ela repete, raiz de 2. Mais quem? Raiz de 18. Observe que agora eu não vou fazer a decomposição. Eu vou dizer que é 9 vezes 2. Quanto é 9 vezes 2? Exatamente 18. Raiz quadrada de 9. Olha aí, professor. É 3. Raiz quadrada de 2. Não é exato. Então, ele vai permanecer lá. Menos quem? Menos 7 raiz de 2. E aí eu tenho agora a nossa expressãozinha. 4 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. 7 raiz de 2. Menos 7 raiz de 2, e isso vai simplesmente ser zero. O resultado é zero. Então essa é a nossa aula de radiciação. Na próxima a gente vai abordar aí as propriedades da radiciação. Espero que tenha gostado. E aí vou pedir para que você curta, deixe lá seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos ter também na descrição do vídeo algumas questões para que vocês possam estar trabalhando, resolvendo e depois conferindo no gabarito que vai estar também presente lá nessa base de dados que a gente vai disponibilizar para vocês. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.